Abacuque 3, 1 e 2 diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Todos juntos. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira te dá misericórdia. Apenas essa expressão do verso 2 que diz, vamos ler juntos: aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esta manhã na casa do Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Já louvamos o teu nome com cânticos, com orações, com declarações, ó Deus, de que nós somos do Senhor e que o Senhor é o nosso Deus soberano, eterno, altíssimo, que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós nos apresentamos a Ti nesse momento, com a Tua palavra aberta, necessitados de que o Senhor fale ao nosso coração, necessitados de que o Senhor nos instrua, nos ensine e esclareça nas nossas mentes, nossos corações, a respeito da Tua palavra, Pai. Tua palavra é a nossa fonte de vida espiritual. Sem a Tua palavra perecemos, sem a Tua palavra desfalecemos, sem a Tua palavra esfriamos, sem a Tua palavra, Deus, ficamos fracos, mas a Tua palavra que é vida para nós, nos fortalece, nos desafia, nos exorta, nos habilita, nos capacita, nos envia. Ó Deus, nós precisamos tanto, tanto, tanto da Tua palavra. Abençoe-nos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ô meus irmãos, eu queria introduzir a nossa palavra nessa manhã, pensando que a gente ouve muito falar, né, que nos últimos dias, né, muito se fala sobre um grande avivamento que precederá a volta do Senhor Jesus. Grande mover do Espírito Santo. E alguns especialistas, algumas pessoas que têm declarado, né, acreditarem ser o último avivamento. O último avivamento. Né? E é interessante a gente pensar que quando nós abordamos e pensamos nesse possível último avivamento dos últimos dias, né? Nesse grande avivamento nesses últimos dias, nós olhamos para a Bíblia e vamos encontrar algumas passagens bíblicas meio antagônicas. Ao mesmo tempo que algumas falam de uma coisa, outras falam de outra coisa, né? Por exemplo, né, quando a gente pega Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 17 e 18, vai falar de um grande avivamento que aconteceu no momento da descida do Espírito Santo no Pentecostes, né? Aquele grande, poderoso avivamento que foi o cumprimento da promessa do Senhor ao seu povo, que derramaria o seu Espírito, e as marcas que aquele grande avivamento trouxe naquela igreja que estava iniciando ali, sendo formada, a igreja primitiva, nós vemos que houve um impacto muito grande, né? Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, grande crescimento também que a igreja experimentou, a maturidade da igreja, a presença do Senhor manifesta na vida da igreja. Então, nós vamos olhar na Bíblia, textos e mais textos bíblicos, né, que falam de avivamento, que fala do derramar do Espírito Santo. Mas, por outro lado, nós vamos ver também na Bíblia
algumas questões bem complexas. Por exemplo, Mateus 24:12 vai dizer para nós que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Aí você fica pensando, mas há uma promessa de avivamento. E há uma palavra dizendo que o amor se esfriaria. Espera aí, qual que eu vou olhar? Qual que eu vou seguir? Qual que eu vou crer? Por exemplo, Apocalipse 3, 15, 16 fala de um tempo de frieza, de mornidão espiritual que existiu na igreja de Laodiceia. Mas também vamos ler em Joel, diz que temos a promessa da restauração e do derramado do Espírito Santo. A advertência também da apostasia, lá de 2 Tessalonicenses 2:3, também isso nos desafia. E o que eu quero colocar aqui nessa palavra introdutória? Isso significa que nós estamos caminhando. Existem duas direções, dois caminhos, e nós precisamos decidir qual nós queremos trilhar, qual nós queremos caminhar. Existe um direcionamento de que nós podemos caminhar debaixo do mover do Espírito Santo, experimentar um avivamento, mas podemos também caminhar numa outra direção, que é a direção da frieza espiritual, né? Aí é uma questão de visão, de decisão, de percepção, de reflexão, que nós precisamos fazer diariamente. Qual desses caminhos nós estamos decidindo caminhar? Um caminho que busca o derramamento do Espírito Santo, que busca o avivamento constante, que busca andar nesse propósito de uma vida debaixo da operação do Espírito Santo, ou trilharmos aquele outro caminho, que é o caminho da frieza. Eu trouxe uma palavra sexta-feira, aqui na igreja, né? Não sei se foi a de sexta ou foi a de quinta, que eu falei que o grande problema que nós vivemos hoje em dia é que as pessoas estão vivendo no automático. O que é viver no automático, irmãos? Né? Eu até falei, o Adriano tem carro automático, né? As comodidades. Eu disse para ele, se ele dirigir só o carro dele, ele dirige o carro da empresa, que não é automático também, mas se ele passar a dirigir só o carro dele, no dia que ele tiver que dirigir um carro não automático, ele já vai sentir alguma diferença, porque dirigir um carro não automático vai exigir esforço. Pisa na embreagem, tira o pé da embreagem, pisa na embreagem, tira o pé da embreagem, passa a marcha, né? Então, o que é a visão do viver no automático? É na comodidade, no conforto, né? Na zona de conforto. O carro automático só pisou, né? O dele não é mais chique, né, velhinho? Quem te viu? Chegou no sinal, pisou no freio, o que acontece com o carro dele? O carro dele desliga ainda para economizar petróleo, né? Pisou no freio novamente, ele liga sozinho. Então, conforto. O que é viver no automático, irmão? Viver no automático é quando a gente já não tem perspectiva de esforço algum, de iniciativa nova, de querer algo diferente, porque o viver no automático, você já acostuma naquele ritmo ali. E quando a igreja passa a viver no automático, as pessoas às vezes vêm para o culto sem nenhuma perspectiva de mudança, de buscar algo novo, de experimentar algo novo, às vezes entra semana, sai semana, inicia semana, e às vezes a gente, vivendo automático, a gente acaba se acostumando, né, com aquilo que às vezes a gente está vivendo. E é aí que mora o perigo, onde pode se instalar o caminho da frieza, da apatia, de já não queremos mais coisas novas, de não queremos mais nos esforçar para buscar coisas novas. Então, se existem na Bíblia textos antagônicos, que ao mesmo tempo que fala do derramamento do Espírito Santo, mas tem texto que também fala da frieza, né, do afastamento de Deus, das coisas do Senhor, cabe a nós tomarmos a decisão de dizer qual é o caminho que eu quero
trilhar? Qual é o caminho que eu desejo trilhar na minha vida? Eu queria começar a olhar com os irmãos nessa manhã, primeiramente, o texto lido, né, no profeta Abacuque, quando ele usa a expressão: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. Eu queria pensar sobre isso aqui, irmãos. Algo que talvez a gente olhe isso aqui, parece uma coisa simples. Quando ele fala: aviva a tua obra quando? Quando? No decorrer dos anos. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre essa expressão aqui, decorrer dos anos, né? Uma outra versão traduz esse texto da seguinte forma: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio. A minha versão é no decorrer, outra versão diz no meio. Por que no meio dos anos? Porque no meio dos anos, quando falo dos anos, a gente vai sempre perceber, numa linguagem que nós temos usado bastante na igreja, a questão do movimento. Ano, outro ano, mais um outro ano, mais um ano, os anos passam. Quantos anos você tem de igreja? Né? Cada ano você inicia um novo ciclo na igreja. E o profeta Abacuque ora ao Senhor dizendo: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Por que isso, irmãos? Vamos tentar entender isso? É simples, porque é no meio dos anos, essa ideia do meio dos anos é no cotidiano da nossa vida. No cotidiano da nossa vida, que somos sujeitos a nos acomodarmos, esfriarmos e nos enfraquecermos. Aí, às vezes, se você fizer uma checagem aí da sua vida espiritual, às vezes você vai perceber uma coisa: no decorrer dos anos da sua vida, teve um momento que você teve um pico de intimidade com o Senhor maior do que outros. Teve um momento que você estava mais empolgado com o Senhor, com a igreja, com a obra de Deus, com a leitura da Bíblia, né, com a oração. Eu estava assim, nossa, né, é isso mesmo que eu preciso para a minha vida, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Mas às vezes no decorrer dos anos também teve um momento que você deu aquela brecada, você deu aquela freada, você deu aquela limitada, né? Aí diminuiu um pouco o estudo da Bíblia, diminuiu a oração, diminuiu o interesse pela obra de Deus. E às vezes, irmãos, quando ele diz no decorrer dos anos, é que às vezes acontece com a gente, acontece com você, acontece comigo, acontece com, às vezes, até o crente mais consagrado, de ter alguns momentos em que, no decorrer dos anos, você fica mais animado, você fica mais motivado, você fica mais determinado, e há certos momentos que você fica mais acomodado, que você fica numa situação que pode te levar ao esfriamento espiritual e, consequentemente, ao enfraquecimento espiritual. Estou analisando o texto de Abacuque, diz: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva a tua obra no meio. Essa versão ali, né, Almeida Corrigida Fiel ali, diz: no meio dos anos, faz-a conhecida. Isso aponta para nós de que na nossa trajetória passamos por altos e baixos, né? Não sei como você está hoje, qual é o nível seu de motivação, né? Uma das palavras que a Flávia, no bate-papo, vai estar perguntando aos jovens nessa manhã o que vocês esperam da igreja? O que vocês esperam da vida de vocês dentro da igreja, como jovens cristãos, né? O que vocês pensam, né? E a gente é chamado também a fazer, Sebastião, essa análise. Como que eu estou hoje na igreja? Como que eu estou hoje na vida cristã, né? Eu estou mais propenso a buscar um avivamento, desejoso de ver coisas grandes acontecendo,
ou eu estou mais propenso a um esfriamento, a uma acomodação, a ficar mais à margem, a ficar mais de lado, a ficar mais contemplativo, a apenas observar as coisas acontecendo, apenas viver no automático. É uma decisão que nós precisamos individualmente pensar, né? O salmista, ele clamou por avivamento. Salmo 85, 6. Salmo 85, 6. Então, clamou por um avivamento. Ele diz: porventura o Senhor não vai nos vivificar novamente? Não tornará a vivificar? Olha a expressão de Deus: tornará a vivificar-nos. Aí cai naquela questão, Claudinei, que nós falamos aqui dos tempos. Ele não fala, o Senhor não vai nos vivificar, não vai tornar a nos vivificar. O que a impressão, Noeli, que ele passa para a gente é que o Senhor já tinha feito uma obra lá atrás, que o Senhor tinha vivificado, Sebastião, a vida dele lá atrás, do povo lá atrás, o povo desanimou, o povo caiu no automático, o povo fracassou, o povo esfriou. Ele fala: Senhor, porventura o Senhor não vai tornar a fazer? Eu tenho ouvido muito uma expressão, irmãos, essa expressão foi falada muito agora no Descende, né? Ou seja, faça de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. É mais ou menos isso que ele está dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer novamente conosco, que é nos vivificar, porque de vez em quando, irmãos, você tem que curvar o seu joelho no chão, pôr sua boca no pó e falar: Deus, faz de novo na minha vida. Me levanta de novo, Senhor, porque na toada que eu estou, no caminho que eu estou, da forma como eu estou percebendo que eu estou enfraquecendo, eu estou percebendo que eu estou dando 2 passos para trás, eu estou percebendo que eu estou ficando meio paralisado. Então, às vezes, a oração que temos que fazer: Senhor, faça de novo. É isso que diz: tornará a vivificar. O Senhor não vai fazer de novo na nossa vida, né? Esse foi o clamor do salmista. Salmo 119, 25. Claudineia, lê para nós Salmo 119, 25. Olha o desejo do salmista aí: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, né? Não segundo ele, mas segundo a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 25. Por aí, irmãos, nós poderíamos nessa manhã citar dezenas e mais dezenas de textos bíblicos, de versículos bíblicos, né, que mostram os servos de Deus no passado clamando ao Senhor para que Deus fizesse de novo, para que o Senhor voltasse a visitar o seu povo e voltasse a vivificar o seu povo. Amém? Até aqui? Eu queria agora abordar algo com os irmãos que às vezes as pessoas confundem. Então eu queria começar com alguma coisa negativa, pensar com os irmãos o que não é avivamento. Antes de a gente falar o que é o avivamento, a gente pensar o que não é avivamento. Porque tem muita coisa hoje em dia com cara de avivamento, mas que não é avivamento, né? Haja vista um jargão que as pessoas falam muito: o seguinte, lata vazia também faz muito barulho, né? Vamos pensar o seguinte, Noeli, o que é que não é avivamento? Primeira coisa, Noeli, o que é que não é avivamento? Avivamento, não precisa ler daí não, está meio longe, né? Avivamento não é crescimento expressivo no hall de membros. Como assim, pastor? Avivamento não é crescimento expressivo no hall de membros? O que vocês acham disso, gente? Avivamento não é igreja com 2.000 membros? É ou não é, gente? Sim ou não? Hã? Pode ser avivamento ou pode não ser. Inchaço, modismo, né? Modismo.
Avivamento não é, crescimento expressivo no hall da igreja, a igreja ganhou, a igreja cresceu, né? E às vezes, se você for analisar a vida daquela igreja, a vida daquele povo, será que realmente está expressando que aquilo ali é um agir do Senhor? Avivamento não é crescimento expressivo, avivamento não é falar em línguas. Então, as pessoas confundem isso. Falou em línguas é um crente avivado. Crente avivado pode falar em línguas, sim ou não? Mas o falar em línguas, eu defino uma pessoa, é emocionalismo? Não, avivamento não é emocionalismo. Aí eu pergunto aos irmãos, avivamento pode trazer emoções? Sim ou não? Sim. Emoções pode trazer avivamento? Não. A emoção não traz a presença de Deus, mas a presença dos Deus pode trazer emoção. Você está orando, você quer levantar a mão, você quer chorar, né? O avivamento na vida de uma pessoa pode gerar isso, emoção, mas a emoção pela emoção não é uma definição de avivamento. Avivamento não são manifestações de dons. Tem todos os... Nossa, a Isabela é uma mulher avivada, porque ela tem todos os dons. Não. Porque antes dos dons, o que define avivamento é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Tem muita gente, Jane, que tem muitos dons espirituais, né? Ao mesmo tempo que tem o dom de línguas, tem o dom da língua também. Esse que é o problema, né? Os dons espirituais não definem avivamento. Avivamento também não é apenas um movimento. É um movimento que passa. Você se lembra do movimento que teve, não sei se foi ano passado, numa igreja lá nos Estados Unidos, que o pessoal começou a adorar, ninguém queria ir embora, ficar lá sei quantas horas adorando. Um grande mover de Deus lá. Foi um grande mover de Deus, mas aquilo ali é o avivamento? Não é o avivamento, porque o avivamento não é apenas um movimento ali, de um momento, né? Isso não define o que é o avivamento. E aí a gente vai observar, irmãos, algo muito sério. Vamos abrir Apocalipse 3:1. Apenas a última expressão, né? Escreveu a igreja de Sardes, e o que o Senhor Jesus falou daquela igreja? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estava como? Oi, irmão, tem muita igreja com fama de que está viva, bombando, vão para lá é o lugar do movimento, lá é o lugar do avivamento. Eu imagino se Jesus escrevesse diretamente uma carta para essas igrejas, qual seria a reação delas? Porque Jesus escreveu uma carta para a igreja de Sardes, falando para Sardes, olha, você tem o nome de que é uma igreja viva, mas está morta, né? E aí ainda fala mais, o versículo 2, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, né? Ou seja, aqueles que ainda estão moribundos aí, vamos trabalhar para que eles não morram também, porque era uma igreja que tinha a fama de ser uma igreja avivada, mas era uma igreja que Jesus a define como uma igreja morta. Vou dizer algo muito sério, irmãos, que a gente precisa pensar como igreja. A igreja, ela corre um risco, se ela não tiver uma visão clara do propósito de Deus, dela ganhar a cidade inteira e ela perder Cristo. É possível isso, gente? Ganhar todo mundo, irmãos, não estou falando que todo mundo salvo, mas vou usar até uma outra expressão. A igreja pode ter a capacidade de um movimento de arrebanhar, de trazer para o seu meio muita gente, mas perder a pessoa principal, que é o Senhor Jesus. Quando ela vem, muita gente, vem o liberalismo, vem a imoralidade, vem as coisas, né?
E isso aconteceu quando, irmão? Na era das trevas, porque o cristianismo, né, a igreja, Senhor Jesus, caminhando no temor do Senhor, seguindo a doutrina dos apóstolos. Quando Constantino assumiu o império, ele tentou de algumas formas conter o crescimento do evangelho. Ele não conseguiu. O que Constantino fez? Colocou o cristianismo como a religião oficial do império. Então agora o cristianismo também é uma religião, né, do Estado, ou seja, do império, a religião oficial do império. E o que Constantino fazia, irmãos? Olha a estratégia de Satanás. Constantino ia nas cadeias, nas prisões, pegava aqueles bandidos, aquelas pessoas mais cruéis da época, com suas penas, e fazia ofertas a eles. Ó, você vai ser absolvido, você vai ser solto, desde que você professe, a partir de agora, ser um cristão. Começou a tirar da cadeia gente de todo tipo, e começou a introduzir essas pessoas na igreja, sem nenhuma mudança de vida, sem nenhuma conversão. Daí é tão simples a gente entender por que a igreja desviou-se daquela época, pegou outro rumo, pegou outra tendência, e foi necessário a reforma do século XVI. Por quê? Porque na época a igreja quis arrebanhar, né? Fez aliança com o Estado, tornou-se a religião oficial do império, e o império determinava sobre a igreja, o império determinava sobre o cristianismo na época, e aí ganhou, inchou. Mas gente não convertida, gente não salva. Só para fechar, a igreja de Sardes nos ensina que mostrar ou que a aparência em si não é avivamento. Aí às vezes você fala assim, nossa, né, fulano de tal, que pessoa avivada. Ele pula, ele dança, ele faz reteté, ele faz aquilo, ele levanta as mãos, tem dia que parece que vai passar do teto para cima e tal, é avivado. Às vezes você olha o irmãozinho na igreja quietinho na dele, sabe, quietinho na dele, não é muito de falar, né? Não é muito de expressar. Você fala, irmão está frio, irmão está desanimado, né? Mas às vezes aquele irmão é mais avivado do que um que faz muito barulho, porque ele ama a igreja, ele olha para a igreja, ele investe na igreja, ele é um cooperador na igreja, ele está presente na vida da igreja, porque a aparência não define o que é uma igreja avivada, não define o que é uma igreja avivada. Isso não significa que o Espírito Santo não possa pegar um crente assim, amuadinho, quietinho, né? Porque tem gente que é amuado e é quieto porque é frio mesmo, irmão. Tem gente que é assim porque é frio mesmo, mas nem todo e assim é frio, mas tem uns que são amuados porque são frios mesmo. O Espírito Santo pode pegar essa pessoa, dar uma sacudida nele, sim, ele começar a orar mais fervorosamente, uma benção. Mas a aparência não define avivamento. Vamos a uma definição. Então, o que é avivamento? Avivar é tornar mais vivo, despertar, acordar, reanimar, preservar espiritualmente. Vamos ler Efésios 5,14, desta oração, desse propósito. Vamos lá? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te... Oi, irmão, avivamento é quando um crente está moribundo, frio, desanimado, desmotivado, encostado, sabe? Crente cheio de teia de aranha, né? Cheio de poeira, parado. É quando o Espírito Santo começa a agir na vida desse crente, ele começa a se despertar, ele começa a levantar, ele começa a entender que a vida cristã é uma vida em movimento, né?
E ele começa a buscar mais ao Senhor, né? Ele começa a expressar de uma forma bem mais ardente a sua fé em Cristo Jesus.